Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Joio e Trigo. Acompanhe. Boa noite. É sempre uma alegria, não é? A gente poder se reunir numa terça. Minha alegria começa antes, que eu tenho que sentar para preparar antes, não é? Tem que sentar para rezar antes. Primeiro, pensar o que Ele quer para vocês. Segundo, depois, o que Ele quer que eu diga do que a gente vai ler. É sempre lindo, né? Sempre Jesus tem colocações que a gente fala, como que... Eu nunca havia pensado nisso, né? Claro. Deus é Deus. E hoje eu quero ler de novo a parábola do joio. Parábola de domingo. E vamos ver o que Deus quer falar para nós hoje. Como vamos ler essa parábola para a nossa vida de hoje. Se quem quiser acompanhar, tem Mateus, capítulo 13, versículo 24. Jesus diz assim: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a gramar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: O inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: Queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, para que não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifeiros: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Palavra da salvação. Muito bem. Quando a gente está avaliando e pensando e nos vendo na nossa caminhada humana mesmo, caminhada de todo dia, não só avaliando só a nossa caminhada espiritual. Às vezes nós somos tomados na vida por situações que a gente fica muito surpreso com as nossas reações. E às vezes acontecem situações que dentro do meu coração vai ter palavras de ódio, vai ter sentimento de vingança, vai ter sentimento mesmo que eu quero matar alguém. Fala, mas não é possível, eu estou numa peleja, rezando, vou à missa, até comungo, confesso, vou no grupo de oração. Como é que pode o meu coração conter tudo isso? Como que pode eu ter esses sentimentos dentro de mim? Mas eles existem. Podemos negar? Não. Como é que eu fico irado com inveja do outro? Quando um colega meu é promovido, quero matá-lo. Por que não sou eu e ele? E como é que esses sentimentos podem conviver dentro de mim que estou aqui na igreja de joelho? Como que eu posso sentir isso dentro de mim? Então, na verdade, nós, humanos, na nossa caminhada, caminhamos com esses dois polos. É um antagonismo que a gente vive. A gente vive entre céu e terra, luz e escuridão. Eu vivo entre o profano e o sagrado. Então, eu estou sempre dividida, eu vivo entre o joio e o trigo, entre luz e sombra. Então, a questão não é desistir disso ou negar isto em mim. Existem essas duas polaridades em qualquer coração, por isso o joio e o trigo. Por isso aqui é um coração, que foi isso está no coração de cada um de nós. A questão é, o que eu tenho alimentado? Qual das duas polaridades eu estou alimentando? Eu alimento o trigo ou eu alimento o joio? Isso é uma opção nossa, né? Que a gente vai vendo como é que é a questão da liberdade. Então, nós vamos avaliando que o que eu não posso é viver no extremo. O extremo que me adoece, seja de um lado ou do outro. Eu tenho que entender que eu sou humus, que eu sou terra, que eu sou frágil. Por isso tem tudo isso dentro de mim. Mas eu não sou isso. Eu sou muito mais do que isso. Compreendem? Eu não sou perfeito, eu sou aperfeiçoável. Então, isso nós temos que entender que essas coisas existem. Então, qual que é o nosso processo quanto na nossa caminhada humana? Se tornar humano é integrar. Eu tenho que integrar todos esses pedaços de mim. Eu tenho que entender todas essas coisas que acontecem comigo. Para quê? Para destruir? Não. Para analisar. Isso quer dizer que meus vícios,
As minhas coisas são ruins? Não. Não posso dizer que elas são as maravilhosas. Mas elas são coisas que precisam ser transformadas. Mas se eu recusar que isso existe em mim, isso vai ser transformado quando? Nunca. Mas se eu assumo que em determinado caminho eu poderia ter um outro comportamento e não tenho, é difícil. Quando é que minha fé vai amadurecer? Quando eu deixar de amar a Deus pelo que Ele me dá. Eu tenho que amar a Deus simplesmente porque Ele é. E às vezes, quando Deus nega alguma coisa, a gente fala, nem sei se eu acredito mais, acho que minha fé não existe. Porque eu confio e creio num Deus somente porque Ele me dá. Então não é Deus, é o gênio da lâmpada que você estava querendo. Então, na verdade, a gente vai quebrando as imagens, porque essas imagens estão erradas. Então isso é uma caminhada, é minha caminhada humana. A gente pegar isso aqui, o que é bom de discutir essa parábola do joio, porque ela me lembra que eu tenho que ser humilde. Me lembra a minha humildade. Está lá na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, ele fala assim para nós, que vocês não têm um conceito muito elevado de vocês, não. Fica achando que vocês são muito bacana, não? Porque quando a gente lê essa parábola do joio e do trigo, ela me faz descer. Ela me tira do meu pedestal egóico. A gente tem um complexo de superioridade. A gente sempre acha que é melhor do que os outros. Isso é um perigo. Somos não. Uns já caminharam mais do que os outros. Na verdade, quando São Paulo nos chama a atenção para isso, qual que é o nosso modelo de humildade? É Jesus. O que é ser humilde? É ter os sentimentos, os mesmos sentimentos de Jesus. Isso que está na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Então ele faz, tende em vós o mesmo sentimento de Jesus. Isso é ser humilde. Jesus se abaixou. Uma coisa é eu me abaixar para servir ao irmão. Outra coisa é Jesus que se abaixa para nós. Você imaginou o salto disso, a distância disso? Pentecostes é humildade. Pentecostes vem até nós. Toda a caminhada de Jesus, a humildade, Ele está sempre abaixando para nós. A Eucaristia é Deus que vem para nós. E nós não conseguimos abaixar 1 milímetro. Então, essa parábola do joio mostra aqui para nós que nós temos muita sombra para conciliar. E a sombra, o que é a sombra, né, gente? A sombra é a luz que retraiu. Mesma coisa, você pega um carvão e pega o diamante. O diamante é o carvão, só que ele recebeu luz, por isso o diamante. Nós somos chamados por Deus para sermos diamantes. O que vai depender? É de abrirmos ou não para essa luz. Mas a nossa origem é o carbono, é o carvão, mas que vamos sendo transformados. Então nós temos a nossa humanidade, mas eu quero caminhar, Senhor. Eu quero transformar esse coração. Então, na verdade, eu preciso pegar o meu coração e mostrar isso para Jesus. Falar, Jesus, olha esse coração. Ele tem tanta doçura, tem tanta ternura, mas tem tanta dureza, tem tanta indiferença, tem tanta maldade às vezes, Senhor. Entender que somos isso, que somos essa mistura, e não negar que somos essas coisas. Isso aqui me remete lá em Gênesis de novo, né? Nós vamos lá em Gênesis, lá em Adão e Eva. Lá naquela árvore do bem e do mal, olha como é que nós estamos sempre na polaridade. Né? Por que Eva comeu a maçã? Porque ela tinha certeza que era boa. Se ela achasse que era ruim, ela não tinha comido. Essa é a diferença, porque nós não conseguimos perceber aquilo que pode ser ruim. Porque a Eva avaliou o que era bom a partir dela mesma. Então ela teve uma visão parcial. Porque se eu só avalio a partir de mim, a minha visão é limitada, porque assim eu sou. Outra coisa é aquilo que Deus avalia. Então, quando Deus avalia a partir das coisas em si mesmas, Ele viu que aquilo era bom. A essência daquilo era bom. Então, era o completo, era o total. Eva avaliou pelo olhar dela e aquilo foi um desastre. E às vezes nós somos assim. Às vezes nós avaliamos uma situação por nós e não avaliamos a partir do olhar de Deus. Então, é muito lindo, porque esse joio em nós, ele pode ser mudado. E eu acho que dessa palestra inteira, se vocês guardarem só uma frase, que eu vou dizer daqui a pouco, eu estou feliz. Está em Caim, está lá em Gênesis, capítulo 4. A cena de Caim e Abel. Quando os dois oferecem, vocês lembram disso, colocam as oferendas para o Senhor.
A forma como Deus acolhe a de Caim, Caim fica triste, acabrunhado, fica de cabecinha baixa, e Deus fala com ele assim, ô Caim, por que você está com essa cabeça baixa? Por que você está batido? Por que você está assim? Presta atenção, Caim. Se você fizer o mal, se você fizer o bem, o seu rosto vai voltar, sua cabeça vai se levantar e você vai continuar andando bem. Mas se você fizer o mal, Caim, se você optar pelo mal, o pecado vai deitar na porta da sua casa como um animal. E você já tem uma tendência para isso. Cuidado. Mas ele disse uma frase, que hoje nós temos que tirar o nome de Caim e pôr o nosso. E ele diz assim para Caim, mas tu podes vencer o mal. Mas tu podes dominar o mal. Então esse tu podes. Nós podemos fazer a nossa vida diferente a hora que quisermos. Mas tu podes não pecar. Mas tu podes não vingar. Mas tu podes não trair o seu marido. Mas tu podes não trair a sua mulher. Mas tu podes não matar. Tu podes não acumular violência dentro do seu coração. Mas tu podes. É o que Deus diz a Caim, é o que Ele diz a nós. Então eu te dei um coração, mas você pode, tu podes preferir o trigo ao joio. É uma questão ética. É uma questão de fazer opção pelo amor. A gente fala, mas será que é possível? E nós temos muitas histórias na Bíblia, que se a gente pegar a história de José do Egito, lembram? José foi vendido pelos irmãos, gente boa. Foi vendido, os irmãos pegaram e falaram, nós vamos dar um jeito nesse menino. Venderam, coitado, lá como escravo. Passaram muitos anos quando os irmãos precisaram dele de novo. Ele reconheceu os irmãos não o reconheceram. E, na verdade, ele podia ter vingado. Tem hora que a gente não fica esperando a oportunidade de falar, a vida vai dar um troco. Ele teve a oportunidade de vingar, mas ele fez a opção de fazer uma história diferente. E ele fez a opção pelo amor, ele fez a opção pelo perdão. Isso está aqui em Romanos, né, capítulo 12 ainda, quando ele fala, mas se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. É uma opção fácil? Não. Mas tu podes vencer. Tu podes querer viver de um jeito diferente, numa nova consciência. Mas, Filó, o mundo está tão cheio de coisas ruins, está tão difícil. Como é que a gente vai poder transformar todo esse mundo? Não adianta eu cultivar dentro do meu coração só o trigo, se o mundo é só joio. Prestem atenção. Existe uma historinha de Davi, não é o Davi da Bíblia, um jovem Davi, que sonha com Deus, que Deus fala assim com ele, Davi, transforma o mundo, muda meu mundo, que está muito ruim. Davi acorda animado de manhã e fala com Deus assim, vou mudar o mundo para você. Mas ele olha para o mundo e fala, o mundo é muito grande, como é que eu vou mudar isso? Ele fala, então ele olha para a cidade dele e fala, então vou começar pela minha cidade. Mas a minha cidade também é muito grande, então vai ficar difícil. Então, quem sabe, se eu começar pelo meu edifício, mas o meu edifício também é grande. Então, eu vou entrar no meu quarto. Vou começar mudando o meu quarto? Não, acho que vou começar mudando o meu coração. Então, na verdade, o pedaço de universo que te foi entregue para ser transformado é o seu coração. É ele que Deus nos confiou. É ele que nós temos que transformar. E, às vezes, é um trabalho muito invisível, é um trabalho muito lento, que não aparece. É um trabalho humilde, que a gente não quer fazer, porque ele é tão discretinho, que a gente não vê. Mas diz os físicos que tudo tem emendado em tudo. Então, um homem que se eleva, eleva o mundo. Um dia falaram para a Madre Teresa assim, mas esse seu trabalho não serve para nada, não é? Você fica pegando uma pessoa, um ancião, para poder morrer, cuidando, enquanto você cuida de um, morre um tanto na rua. Serve para nada o seu trabalho? Isso é uma gota no mundo de sofrimento. Ela falou, eu sei, minha filha, meu trabalho não serve para nada, porque é só uma gota, eu sei. Mas eu queria dizer que você está falando que tem um oceano de sofrimento, tem um mar de sofrimento, mas o mar é feito de muitas gotas. Essa é só a minha. Compreendem? E, às vezes, o que nos é pedido é só isso. Só de você não acrescentar dor à dor. Não acrescente sofrimento ao sofrimento. Não acrescente julgamento a julgamento. Tu podes vencer o mal. Tu podes dominar o mal. Nós podemos fazer a diferença. Porque nós ficamos, às vezes, tão preocupados em querer fazer coisas grandes. Eu digo para vocês, não se compare.
Não compare sua vida com a de ninguém. Não existem coisas grandes e coisas pequenas. Não existe. Existe a forma que você desempenha as coisas. Existe um jeito grande de fazer coisas pequenas. E existe um jeito pequeno de fazer coisas grandes. É isso que nos foi entregue. Cada um de nós está colocado em um lugar. Deus colocou cada um de nós em um ponto da sociedade. É lá que estamos inseridos. É lá que temos que viver. E é lá que temos que transformar. A partir de onde? Do seu coração. É a partir de você, que você transforma seu coração. Você transforma o ambiente que você está. Não adianta eu querer mudar o mundo, as pessoas, se eu não mudo aqui dentro. Não adianta. Esse é o caminho que nos foi dado para caminhar. É nele que a gente tem que transformar, é nele que nós temos que produzir. Não temos que ter medo de mostrar o nosso coração, porque muitas vezes nós precisamos mesmo de um olhar para que a nossa vida seja transformada. Não precisamos daquele olhar que nos julga, que nos reduz e nos coloca naquilo de pior que nós temos. Mas precisamos de um olhar que transforma a nossa vida. E o único olhar que transforma a nossa vida é o de Jesus. É só para Ele que a gente pode expor a nossa miséria. É só para Ele que a gente pode tirar as máscaras mesmo e falar, Jesus, mas olha bem meu coração, ele é horroroso, amigo. Olha que está tendo muito mais joio do que trigo. Olha com o que eu estou preocupada, Senhor. Olha o que está sendo que eu estou cultivando dentro de mim, Jesus. Olha quais são os valores que eu estou apegada. Olha por que eu estou perdendo a minha vida. Olha por que eu estou me consumindo, Senhor. Olha bem, aonde eu estou presa. Olha bem como é que eu virei escrava de tantas coisas. Mas somos só nós que temos que conhecer o nosso coração. Esconder de nós mesmos vai nos adoecer. Quando a gente se revela para Ele, revela seu coração para Ele. Deixa Deus pousar o olhar sobre o seu coração. Porque o olhar de Deus nos impulsiona. Porque Ele tem certeza que nós não somos isso. Nós somos muito mais do que isso. Né? É Ele que vai olhar para nós e falar, mas eu te convido a um passo a mais. Eu te convido a poder transformar isso. Mas é a partir dEle. Somente a partir dEle. Deus tem, essa parábola, ela nos remete à paciência de Deus. A paciência de Deus é muito diferente da paciência humana. Porque o que Deus deseja? Nos salvar. O que Deus quer? Realmente que a gente fique com Ele para a eternidade. Realmente a proposta que Ele tem para nós é belíssima. Realmente o que Ele está reservando para a nossa vida não tem preço. Mas a gente precisa de um querer. Porque Ele não poderá fazer nada se a gente disser, mas eu não quero a sua presença. Mas eu não quero mudar o meu coração. Mas se eu não quiser, Ele não poderá obrigar, porque existe em nós uma coisa que se chama liberdade. E é essa liberdade que a gente está aqui discutindo. É avaliar a nossa vida, o nosso coração com humildade e falar, Senhor, eu sou realmente frágil, eu sou realmente limitada, mas eu confio nesse trigo. Confio. Como eu confio nessa força que nos mobiliza, que transforma todas as coisas. Como eu confio nesse Deus, que pega aquilo que você fala, não tem jeito, e Ele transforma. Como eu tenho certeza que não há situação que Ele não vire. Que a situação mais difícil é virar o nosso coração. Né? É nos fazer ser transformados mesmo, maleáveis nele. Então, eu creio nisso muito mais do que na força contrária. Porque, na verdade, é tão tênue o limite do bem e do mal. E, às vezes, por isso que é entrelaçado. Por isso que, às vezes, é difícil a gente diferenciar a voz de Deus de outras vozes. Principalmente se a gente não está atento a ouvir a voz do meu Pai. Se eu não estou com o meu ouvido habituado a silenciar para ouvir só a voz dEle. Porque o barulho do mundo vai nos tirando de Deus. Então, por isso é preciso tudo isso, né? Para que a gente possa ir purificando nosso coração. Não com um caráter para viver uma luta do bem e do mal dentro de nós, mas para integrar a nossa vida, a nossa humanidade, para que a gente possa, da mesma forma como a gente avaliou que existe Adão e Eva, existe um novo Adão e uma nova Eva. Existe Jesus e Maria. Existe a ternura dessa mulher. Existe essa mulher que venceu todas as coisas. Não conheço ninguém que sofreu mais do que ela. E, ao mesmo tempo, ela manteve-se muito firme diante de Deus. Ela conseguiu conservar o coração dela, né, sem
sem nada de ruim. Então, ela é nossa mãe. Ela nós podemos pedir a ela, porque ela foi humana, tão humana. A gente pode pedir a ela que nos ajude a ter essa ternura, essa confiança, essa segurança. Pedir a ela que nos dê essa doçura de coração. Que nada, mas igual que vocês cantaram, nada poderá me derrotar, nada, porque o amor de Deus não pode me separar. Existiu somente um homem nesse mundo que foi completamente trigo. Só existiu um homem. Que mesmo assim esse trigo foi lançado à terra e morreu. E foi triturado. E hoje é pão para nós. Esse trigo é Jesus. Ele foi o único homem que não teve joio. Ele foi completamente trigo. É Ele que se dispõe a nos alimentar todo dia. Somente nele é que nós teremos a força para caminhar. Somente nele é que poderemos ter a força de ousar nos transformar. De não ter medo de tirar essas coisas que estão dentro do nosso coração e falar: Jesus, entra comigo no meu coração. Tira de mim aquilo que não te agrada. Porque às vezes nem a gente é capaz de reconhecer aquilo que está ruim em nós. Porque assim como Eva, a gente tem uma visão parcial e acha tudo ótimo. Fala, gente, mas eu estou tão perfeita, não tem nada para mudar. Não sei porque eu filota com esse assunto. Está tudo ótimo dentro de mim, gente. Eu sou nota 10 diante de Deus, filha impecável. Já quase Maria, de tão bacana que é. Então, se a gente não tiver esse discernimento de falar, Jesus, olha bem para a minha miséria, não presto. Dizer a Ele com todas as letras, Senhor, eu não sou nada. Como dizia o Padre Léo, o dia que vocês ficarem sabendo que eu fiz que falarem mal de mim, se alguém falar, você viu o que fulano fez? Fala, não, só isso? Não, ele é muito pior do que vocês estão imaginando. Mas é muito pior. Mas se vocês ficarem sabendo que eu fiz alguma coisa de bom, não fui eu, mas foi a graça daquele que habita em mim. Então, a gente ter essa humildade de saber que pelas nossas forças fazemos o quê? Nada. Porque sem Ele podemos nada. Mas que Deus é Ele. À medida que eu vou me abrindo para a luz, que esse carvão vai poder brilhar. Seremos diamantes, né? O que Deus quer? Que os filhos dele brilhem no céu. Porque, por enquanto, nós estamos aqui na terra, o reino está acontecendo aqui. Quando chegar lá, não tem mais nada para transformar. É aqui. É aqui que nós temos que caminhar como filhos da luz. Sendo transformados por Ele, na presença dEle. Na presença constante de Deus, né? Caminhar na presença desse Deus. Caminhar na presença desse Deus muda todo o nosso olhar. Então, hoje eu queria fazer essa releitura, né? De entendermos que esse joio está em nós. Que o nosso coração é isso mesmo, é trigo e joio. Mas que a gente tenha a coragem de, em alguns momentos da nossa vida, quando você sentir que seu coração tem um sentimento pesado, que você está com o coração pesado, que você está com ira, que você está com inveja, que você está com ciúme, que você está querendo cercar alguém, que você está querendo vingar alguém, para. É uma sugestão que eu te dou. Para e fala, Senhor, esse sentimento que está no meu coração não me pertence. Não é seu. Não é seu, Senhor. E eu estou numa luta para viver de acordo e ter os mesmos sentimentos seus. Então, como é que isso pode estar dentro de mim? Me ajuda a tirar isso de mim agora. Me mostra por que eu estou com ciúme. Me mostra por que eu estou irritado. Porque, às vezes, minha vontade não foi feita, eu estou com ódio do outro que me obedeceu. Né? Assim? Então, a gente tem síndrome, né, de ser mais bacana. Então, mostra, peça a Ele naquele momento, fala, Jesus, eu estava tão bem até agora, o que aconteceu que daquele pedaço até que eu fiquei mudada de ódio? Ele vai mostrar. Ele vai mostrar e aí a gente trabalha o nosso coração. É assim. O trabalho com a transformação interna é diário. Eu digo que é de manhã, que é de tarde, que é de noite. Se não deu tempo de parar durante o dia, para à noite. Repassa. Fala, Jesus, senti aquele negócio, foi bom não. E vai assim que a gente vai se conhecendo, vai trabalhando, porque é diante dele que eu posso me mostrar. E é o único que pode nos transformar. Então, que a gente confie nessa força, né, desse trigo, desse Deus presente, desse alimento que se faz para nós. E quando recebermos o Senhor, que a gente diga a Ele, Jesus, transforma. Tira tudo que não presta. A gente não sabe quanto tempo estamos a caminho, não sabemos quando seremos chamados. Mas que a gente possa estar sempre atentos, não é? Ao que o Senhor quer de nós naquele momento. Então, eu queria pedir a vocês que hoje vocês não estivessem irritados com o seu trabalho, achando que você está no lugar errado, ou maldizendo alguma coisa. Mude o olhar. Peça a Jesus para você olhar aquilo com os olhos dele. Fala, Senhor, o que o Senhor precisa de mim naquele lugar? Né? Quantas vezes eu já pensei em desistir do CTI? Quantas vezes eu já pensei
em desistir, em cansada, mais de 25 anos vendo só dor e sofrimento, fala, vamos desistir, chega, né, Jesus? Já chega. E aí você vê situações, vê coisas, escuta coisas, que fala, é preciso ainda continuar. Mostra, peça, ele fala, me mostre com o seu olhar, o que o Senhor quer de mim ali? Por que o Senhor me colocou ali? Um projeto tem. Que a gente possa responder a esse Deus aquilo que eu disse. Cada parábola é uma proposta. Deus nos desafia. Que a gente possa responder hoje com todo o nosso coração, com toda a minha miséria. Senhor, estou aqui, porque eu quero que o Senhor pouse o seu olhar sobre a minha miséria e faça dessa miséria uma obra de arte. Que assim seja. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agora ter a coragem de colocar o nosso coração diante do Senhor. Coloque a sua vida. Vamos deixar que Ele faça aquilo que Ele deseja. Amém. A doutora Filó hoje nos fala do joio e do trigo. Aquela parábola que fala que quando o trigo começa a crescer, o joio cresce junto e cabe ao agricultor separar, porque nós não temos a sabedoria de separar o joio do trigo. As duas plantas são muito parecidas, são praticamente idênticas, mas na hora que elas crescem e o trigo está maduro, a diferença de uma para outra é porque o joio cresce e como ele não tem semente, ele não pesa, então ele continua em riste. E quando o trigo está maduro para a colheita, o trigo se dobra pelo peso das suas sementes. Isso podemos fazer um paralelo com a nossa vida espiritual. O joio, ele não se dobra. O joio, ele é orgulhoso, ele é cheio de si, ele tem uma empáfia. E o trigo, na hora da maturidade, na hora da colheita espiritual, o trigo é doce à voz do Espírito e ele se dobra diante do Senhor, diante daquele que é o agricultor que faz a colheita. O que você tem sido na sua vida, joio ou trigo? Será que temos sido dóceis às palavras e à ordem do Senhor na nossa vida? De quando a nossa vida passa por um movimento que nós não esperávamos, será que nós temos sido dóceis a esse Espírito Santo? Dóceis como ovelhas que somos e temos um pastor que cuida de nós. Precisamos lembrar que Jesus é o doce pastor e que Ele cuida de nós. E por isso precisamos responder como trigo e sermos doces na colheita e nos prostrarmos diante dEle, porque temos dado frutos e esse fruto pesa e queremos entregar para Ele. Vamos rezar? Pedindo a Deus que faça de nós servos e pessoas como o trigo, doce, manso e que se dispõe diante dele. Senhor, estamos aqui mais uma vez e nossa palavra hoje é de agradecimento. Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor é o pastor, o Senhor cuida de nós. Obrigada porque o Senhor é o agricultor e o Senhor cuida de nós. O Senhor faz o seu sol nascer sobre joio e trigo. E hoje, Senhor, às vezes me encontro como joio, às vezes me encontro como trigo. Mas o nosso pedido é queremos ser trigo nas tuas mãos. Queremos entregar as nossas sementes para ti, nos prostrar diante de ti e sermos dóceis à sua voz. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou pelo telefone 3286-3034, ramal 31. Você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!